três convidados extremamente importantes que vão falar conosco, que vão trocar uma ideia conosco, já neste novo período. Estamos vivendo, talvez, uma nova era. Israel viu concretizado e finalizado o seu processo de sucessão política. Hoje nós estamos com um novo governo, nós estamos experimentando algo de muito novo em termos de democracia, porque realmente é uma experiência que todos nós aqui no Galut estamos muito ansiosos para saber qual vai ser o resultado dessa experiência desse novo governo. E a ideia foi e é do nosso Celso Zilbovicius e da Karina Igelka, que são os responsáveis pela Marcha da Vida do Fundo Comunitário, e eles reuniram essas três pessoas que têm três diferentes histórias e que vão compartilhar com nós todos, apresentando aí um retrato de como é e como está sendo a vida em Israel. Então, nós vamos ter nessa oportunidade o Michael Gilinski, que é um advogado, que é um coronel da reserva de Israel. Ele, durante muito tempo, ele teve funções com relação ao Miluim, que é aquele serviço militar obrigatório, e agora, nesse período da pandemia, de repente, ele adquiriu um protagonismo muito grande. Passou a ser um big star da televisão de Israel e do Brasil, porque o Michael foi o coordenador dos programas de pandemia obrigatória para estrangeiros em Israel. Foi uma função muito exaustiva e o Michael desempenhou isso com extrema habilidade. Então, ele vai poder contar para nós todos os detalhes dessa operação, porque foi uma verdadeira operação de guerra, que, no final, graças a Deus, saiu muito bem sucedida. O Michael é israelense de nascimento, é um advogado e é casado com uma brasileira e fala português. Depois, nós também estamos recebendo a visita da Nathalie Levi Rosenberg. A Nathalie, ela fez Aliá, ela é brasileira, ela fez Aliá há 5 anos, ela hoje se dedica na área de high-tech, mas é extremamente competente, uma pessoa que realmente tem muito a contar para nós. E, por fim, nós temos o nosso conhecido Moshe Reskin, que é um dos guias da nossa Marcha da Vida, pessoa queridíssima. Só a presença do Moshe hoje, pelo que foi dito agora há pouco, aumentou em muito a audiência desse nosso encontro. E ele tem uma característica que o Moshe vive no kibbutz Mefarsim. Esse kibbutz é ao lado da faixa de Gaza, infelizmente, de novo, submetida a ataques, seja de balões, seja de qualquer natureza, está lá na faixa de Gaza. E o Moshe, como em todas as ocasiões que ele se encontra conosco, tem muito a contar para nós. Então, eu agradeço a todos que estão conosco nessa tarde. Vou deixar vocês com os nossos convidados. E, de novo, eu sempre faço um apelo de apoio e de cooperação com o Fundo Comunitário. Não deixem de colaborar com as obras do Fundo Comunitário. Agora, mais do que nunca, elas estão sendo necessárias. Então, eu repito, e não tem nada de mais eu repetir, a gente conta com o apoio de todos vocês. Ajudem o Fundo Comunitário. Eu deixo vocês com o Celso e a Karina e aproveitem bem. Um grande abraço a todos. Boa tarde a todos, a todas. É um grande prazer novamente reencontrá-los. Eu queria agradecer a presença de todos e somente algumas palavras. O nosso presidente já abriu a nossa tarde. Dizer para vocês que é uma grande honra para nós termos três pessoas, de certa maneira, muito ligadas ao projeto Marcha da Vida. A Nathalie foi ex-marchante, o Abrão citou o Moshe como guia da marcha, e o Michael é um grande apoiador. Desde que iniciamos o projeto, ele sempre falava com entusiasmo o apoio dele a esse projeto e teve
a sua sogra falecida, também como marchante, em 2018. Eu quero dizer para vocês que é uma tarde de oportunidade única. Na verdade, nós ouvimos a mídia falar sobre o Estado de Israel já nos últimos 30, 45 dias, intensamente. E nós chegamos à conclusão que nada melhor do que ouvir um pouquinho a voz da sociedade israelense. Como é viver em Israel perante todos esses desafios? Os desafios, sejam eles políticos ou, enfim, sanitários. A gente sabe que Israel já está num período de pós-pandemia, já superaram algumas questões da transmissão do coronavírus, e eu acho que nada melhor do que a gente poder escutar um pouquinho, de uma forma diferente do que a mídia trouxe, ouvir um pouco a voz de Israel, e com 3 experiências diferentes, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer imensamente ao Michael, ao Moshe e à Nathalie, são 3 pessoas muito queridas nossas, pela oportunidade de poder escutar vocês um pouquinho, de conversar com vocês e ouvir um pouquinho da vida de Israel nesse momento, de quais são os desafios que a sociedade israelense, cada um das suas experiências, traz para nós. Em nome da equipe da Marcha da Vida, em meu nome, da Karina, que vai falar daqui um pouquinho, queria agradecer também o Fundo Comunitário por essa oportunidade, e que a gente tenha, então, uma linda tarde, noite aí em Israel, de conversas. Um grande abraço. Eu vou passar a palavra para a Karina, vai explicar, e, em seguida, nossos convidados. Boa tarde, gente. Também quero agradecer a presença de vocês e dos nossos palestrantes. É mesmo um prazer, como o Celso falou, ter todos vocês aqui. A nossa ideia hoje é fazer uma coisa próxima, uma coisa em que a gente possa fazer uma troca de ideias, como se a gente estivesse mesmo numa sala de estar. Então, a gente vai funcionar da seguinte forma: quando os palestrantes acabarem de falar, a gente vai permitir que todos unmute o microfone e que possam fazer suas perguntas ao vivo para a gente ter uma troca. Caso alguém não se sinta bem com isso, pode também mandar as perguntas pelo chat, que eu vou estar recebendo, e a ideia é que a gente fique à vontade mesmo para fazer dessa troca uma coisa mais íntima, tá bem? Então, vamos começar. Eu vou chamar a Nathalie, que vai ser aí a nossa primeira palestrante. Bem-vinda, Nathalie. Obrigada, Caqui. Obrigadão, Caqui, Celso. Beijão. Bom, meu nome é Nathalie Levi Rosenberg. Eu tenho 35 anos. Sou casada com o Dudu, que aqui em Israel o Dudu é apelido de Davi Goldweit. Eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior pelo Mackenzie, fiz MBA na GV de finanças e extensão em fusões e aquisições na Colômbia. Depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando a minha formação aqui. Hoje em dia eu trabalho em high-tech aqui, mas eu vou explicar toda a minha trajetória para explicar que isso não foi muito fácil, toda essa trajetória, essa questão da carreira aqui. Bom, aí no Brasil, eu trabalhava em banco, tinha uma carreira, toda a minha família mora no Brasil, até hoje. Eu super participei de várias organizações judaicas aí no Brasil, então, como voluntária, sempre tive dentro do judaísmo de uma maneira, sempre foi muito forte para mim, e o sionismo foi uma coisa que na minha vida só cresceu. Eu estudei a minha vida inteira em escola judaica, movimento juvenil e etc. E uma coisa que eu queria ressaltar, assim, a Marcha da Vida teve um papel extremamente importante na minha aliá e na minha vida em geral. Eu sou uma mistura, né? Minha família vem de vários lugares. Eu tenho um avô turco, uma avó polonesa, do outro lado uma avó libanesa e um avô russo. Todos se conheceram no Brasil e eu sou essa mistura. Então, alguns deles vêm de família de sobreviventes de Holocausto. Muitos não sobreviveram da família, né, tanto da Polônia quanto da Rússia.
e muitos também, com relação ao Líbano e Turquia, vieram parar no Brasil por preconceito, por essa questão de ser difícil morar nesses países enquanto judeus. Quando eu fiz a Marcha da Vida, eu sempre fui super sionista, tinha vindo para Israel várias vezes, e quando eu fiz a Marcha da Vida, me acendeu uma luz, né? Me acendeu uma coisa de que realmente, eu sempre lutei, Israel sempre foi super significativo na minha vida, foi algo super importante, mas e aí? Eu tô aqui no Brasil, sigo sendo judia, etc., mas realmente, se Israel não existir, e aí? Qual vai ser a nossa pátria, né? Onde vai ser o nosso porto seguro? E a marcha me ajudou a acender essa lâmpada. Por muito tempo eu fui voluntária do Fundo Comunitário, e outra coisa que eu queria dizer eu acredito no trabalho do Fundo, então você que apoia o Fundo, continua apoiando, você que não apoia e quer apoiar, apoie, porque vale a pena. Eu sou prova de que as coisas que acontecem e que são feitas pelo Fundo ajudam muito as pessoas que estão aqui, então isso é uma coisa que eu queria falar desde o começo. Bom, eu fiz LA com 30 anos, ou seja, 5 anos atrás, um pouquinho mais de 5 anos atrás. Quando eu fiz LA, eu fui morar no Mercaz Clitá, que é um centro de absorção, onde, nesse centro de absorção, basicamente você aprende hebraico de uma maneira super intensiva, de manhã, durante 7, 8 horas por dia. E eles te ajudam realmente a se inserir na cultura, né, do país, a conhecer coisas bem específicas do país. E uma coisa muito engraçada é a percepção que eu tinha de Israel antes de fazer LA, antes de vir morar aqui, era uma percepção completamente diferente. Julgamentos que eu tinha com relação a vários fatores, com relação à cultura, com relação à política, com relação à visão do estilo de vida israelense, era completamente diferente do que eu tenho hoje em dia morando aqui. Então, uma coisa que eu peço para as pessoas, né, quando estiverem fora da situação, tentem se colocar, e isso é muito legal do que a gente está fazendo aqui. Nós temos 3 pessoas com 3 estilos e vidas completamente diferentes, mas tentar se colocar na posição do que a pessoa que está vivendo lá está passando, porque realmente é muito difícil julgar estando de fora, e muita coisa que acontece realmente aqui em Israel, você morando no país é que você começa a ter uma visão do todo e começa a entender muito melhor, a ter percepções muito melhores da realidade, vamos dizer. Bom, que mais? Com relação ao emprego. Eu tenho uma formação acadêmica, vamos dizer que eu estudei bastante, muitos anos na minha vida, trabalhei, tinha uma carreira legal no Brasil, e chegando em Israel, né, achava que ia ter uma carreira, uau, né, que ia continuar minha carreira e etc. E vamos dizer que, graças a Deus, eu estou numa empresa que acredito que muitos de vocês são usuários, eu não posso falar o nome da empresa aqui, mas eu acredito que vários de vocês utilizam muito o aplicativo da empresa que eu trabalho. Hoje em dia eu estou num trabalho legal, mas eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria de estar na minha carreira estando no Brasil, por exemplo. Então, o que eu quero dizer aqui é que existem prós e contras, né? A Aliá, ela me trouxe a questão da vida pessoal. Hoje em dia eu tenho marido, eu sou casada, eu tenho vários amigos, eu construí a minha família de amigos aqui. Mas, por outro lado, existem algumas conquistas que todos os dias eu vou conquistando um pouquinho. E eu acho que isso é importante ressaltar para quem quer entender um pouquinho da cultura aqui em Israel. A cultura não, um pouquinho da vida aqui em Israel. Que mais? Bom, acho que eu falei, eu não sei quanto tempo eu consigo falar e se tem dúvidas e etc. Mas basicamente essa visão que eu queria trazer para as pessoas, dessa questão do começo da vivência num país diferente. Por mais que você fale a língua, acaba sendo difícil, mas existem as coisas muito boas, que é, por exemplo, andar na rua com o celular na mão e saber que ninguém vai te roubar, saber que existe essa liberdade, essa segurança que no Brasil eu não tinha e não me sentia segura dessa maneira. Então, existem pontos maravilhosos de estar aqui na Terrinha. Acho que é isso.
Nath, nós temos mais um pouquinho de tempo com você, ainda antes da gente passar, mas se você pudesse resumir, como foi a tua experiência, a chegada, na verdade, enfim, como foi toda essa questão da absorção, né? A gente sabe que tem um processo de chegada à absorção do imigrante que também é desafiador, né? Então, assim, e como você vê essa questão? Tá. Bom, como eu falei, eu cheguei num centro de absorção. Essa é uma das opções que o governo te dá quando você vem fazer aliar, né? Que você aplica para o processo de vir morar em Israel. Para quem não sabe, aliar, o significado da palavra é subida, né? Então você tá vindo para a Terra Santa, né? Você está vindo para a terrinha aqui. E alguma das opções, tipo, eles te dão a opção de você alugar alguma coisa e morar por conta própria, te dão a opção de ir morar num centro de absorção. Eu optei por essa questão de ir morar no centro de absorção. É uma vida extremamente sem luxos, né? Eu dividia apartamento com mais 3 pessoas, com mais 3 meninas. Eu fiz ali com 30 anos. A maioria do povo que acaba indo muitas vezes para o centro de absorção é mais novo. Então, já é um primeiro desafio aí. Mas, por outro lado, eu achei que era uma maneira de eu fazer networking e de me integrar, desculpa, com outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Então, essa questão do centro de absorção, por exemplo, para mim o hebraico era muito importante, porque eu queria conseguir, eu já falava hebraico antes, mas eu não tinha a fluência da maneira que eu tenho hoje em dia na língua. E eu queria conseguir tanto trabalhar de uma maneira assim formal e etc dentro da minha área aqui em Israel, fora o trabalho, eu queria conseguir me inserir totalmente na sociedade. Para isso, a língua ajuda muito. Apesar de que eu fiz aliar em morar em Tel Aviv, né, que é um lugar que tem milhares de pessoas, né, de Olim Hadashim, de pessoas que vêm de fora, né, morar em Israel. A maioria das pessoas falam inglês, então se você fala inglês, você consegue se virar bem por aqui. Mas eu achava que era extremamente importante para me inserir na sociedade como um todo. Então, o Mercado Clitar, eu de manhã fazia as aulas de hebraico e à tarde tinham atividades, etc. Mas, por outro lado, também eu trabalhava. Aí tem um outro desafio. Chegar com 30 anos, com uma carreira, fui trabalhar em restaurante. Eu fui ser garçonete. E assim, eu acho que isso foi muito bom com relação a toda essa integração. Porque, primeiro que você aproveita para conhecer pessoas e a conversar, né, a tentar usar essa língua que você está aprendendo, a conversar com as pessoas, né, no restaurante, etc., a entender da cultura, a entender do comportamento, me ajudou em muitas coisas. Eu fiquei 6 meses no Mercado Clitar. Esses 6 meses eu tinha algumas pessoas que eu conhecia já de antes que tinham vindo morar em Israel, e isso foi muito legal porque a gente se aproximou. Então, o que a gente começou a fazer toda sexta-feira, fazer a Shabbat, né, jantar de Shabbat na casa de um. E às vezes pessoas que nem eram muito próximas, e a gente virou uma família. Hoje em dia são meus amigos assim fiéis, né? São pessoas que eu tenho que para tudo a gente conta um com o outro e acaba formando a sua família, né? O seu ciclo de amizades e de pessoas aqui. Não só essas pessoas brasileiras que eu conhecia e que acabou formando esse ciclo, mas também pessoas que eu conheci no Mercado Clitar, no próprio centro de absorção. Então, eu tinha, no meu quarto, né, no meu apartamento, vamos dizer, eu dividia com uma cubana, uma mexicana e uma argentina. A cubana, por outros motivos, acabou voltando para Cuba e depois, hoje em dia, mora no México, mas até hoje a gente tem contato. E a argentina e a mexicana, até hoje eu me dou e a gente tem o contato direto, a gente se fala direto. E são pessoas que passam a ser a sua família aqui. Eu vim sem família, eu vim sem... Né, minha família mora toda no Brasil. Eu tenho uma prima que mora muito ao norte, num kibbutz, que é o Sde Eliyahu, que é um kibbutz perto de Afula, Beit Shean, não sei para quem conhece, é bem para o norte de Israel, e ela é religiosa, então não é que dá sempre para ir, porque aqui tem outra coisa, a gente trabalha de domingo a quinta, sexta e sábado é o dia de descanso, né? Então, para quem cumpre Shabbat,
acaba sendo meio complicado porque você tem esse tempo para ver as pessoas, então eu acabo não conseguindo ir tanto na minha prima. Mas, por outro lado, você acaba fazendo essa família que agrega em muita coisa e um ajuda o outro. Vira um ciclo de um ajudar o outro. Existem grupos no Facebook de brasileiros, etc., que qualquer coisa que você, sei lá, onde tem leite condensado para fazer brigadeiro. Então, a galera manda, tem um supermercado tal, em tal lugar que tem leite condensado. Então, esse leite condensado russo não é bom para fazer brigadeiro, mas esse é. Então, assim, são pequenas dicas, mas que vão facilitando a sua vida no dia a dia e te ajudando a juntar as pecinhas para conseguir viver aqui bem. Que mais? Acho que é isso com relação ao começo. Acho que sim. Obrigado, Nath. Aqui. A gente pode deixar as perguntas que está recebendo no chat para o final, tá? Vamos passar, então, agora a palavra para o Moshe. Boa tarde, boa noite. Eu gostaria de me desculpar que estou quase sem voz. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Ok. Estou afônico. Esse é o problema em Israel, nesta época que começa a fazer calor, e então a gente está sempre com o ar acondicionado, e aí a gente fica afônico. Ou doente. Eu fiquei só afônico. Bom, eu moro no kibbutz Mefalsim, que fica a 3 quilômetros da faixa de Gaza. A última casa do kibbutz fica ainda mais perto da faixa de Gaza, pode ser quase 2 quilômetros, ou seja que estamos bem pertinho. Nosso kibbutz é um kibbutz que tem aproximadamente 1.200 pessoas. É um kibbutz que foi fundado no ano de 1949 por jovens solim de movimentos juvenis da América Latina, do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Chile. E o nome Mefalsim em hebraico significa os que fazem o caminho, porque a ideia era que, sendo o primeiro kibbutz da América do Sul, esse kibbutz ia abrir o caminho para os próximos solim da América do Sul. E desde esse ponto de vista, realmente, o kibbutz cumpriu com seu objetivo, porque, como vocês sabem, em todo Israel, tem mais de 300.000 olim que chegaram da América Latina, desde México e até a Patagônia. Então, desde esse ponto de vista, foi cumprido o objetivo. O kibbutz, ao ficar tão perto da faixa de Gaza, obviamente, nos últimos 20 anos, estamos vivendo uma situação que não era conhecida para nós. Para nós era conhecida aquela relação com Gaza, em que pessoas árabes de Gaza viam e trabalhavam no kibbutz. Por exemplo, durante 20 anos, o eletricista do kibbutz era um jovem, uma pessoa de Gaza. Pessoas que trabalhavam aqui na jardinaria do kibbutz, na jardinagem, desculpem. Pessoas que trabalhavam também no estado com as vacas, eram pessoas de Gaza e amigos nossos, mas muito amigos, até o ponto de vista que nós estivemos em casamentos de filhos deles lá em Gaza, e eles vinham também ao kibbutz quando nós tínhamos as festas, grandes festas no kibbutz. Tudo isso vocês sabem que acabou já quando teve a segunda intifada. E mais ainda, acabou tudo quando há 20 anos atrás caiu perto da escola onde eu trabalhava, porque eu fui muitos anos, por 30 anos eu fui morar na escola de Shara Negev. No ano de 2001 caiu o primeiro míssil, o primeiro Qassam, que caiu perto da escola. E
imaginar que íamos a ter, em 20 anos, 5 operações militares entre Israel e a faixa de Gaza, que transformou totalmente a realidade de nossa região. Nossa região, hoje em dia, pode ser qualificada da seguinte forma. Nós moramos em um lugar que 90% do tempo é o paraíso e 10% do tempo é o inferno. 90% do tempo é paraíso porque a região é muito bonita, muito desenvolvida, com kibbutzim, com moshavim, com cidades, perto do mar, Ashkelon e Sderot, uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos anos, Netivot, que se transformou na pérola do norte do Negev, e assim pela frente. Até tal ponto, gente, que nesses 20 anos em que estamos em conflito com a população de nossa região, toda a região ao redor da faixa de Gaza, aumentou. A população aumentou. Então, é complicado de explicar como pode ser se vocês, cada 3, 4, 5 anos, vocês têm aqueles conflitos com Gaza, em que eles atiram contra Israel mísseis e Israel bombardeia Gaza. Como é que, de qualquer jeito, a população cresce? Porque a região é boa, porque as pessoas são legais, porque tem possibilidades de se desenvolver. A educação, a parte da saúde também é muito legal. Então, apesar de nós morarmos nessa região, a região é muito, muito, muito apreciada até tal ponto, como eu falei, que continuamos crescendo. Um exemplo no meu kibbutz. Nesses 20 anos, gente, no meu kibbutz foram construídas 3 novos bairros. 3 novos bairros. Ou seja, como é? É difícil de explicar, porque quando você mora numa região com conflito, as pessoas fogem, e as pessoas não fogem. As pessoas vêm aqui e vivem aqui, e moram aqui porque é sua casa. Esse é o 90% do tempo que é o paraíso. 10% do tempo que os conflitos, o inferno, as pessoas que precisamos ficar no kibbutz, ficamos. Tem algumas pessoas que temos diferentes tarefas em épocas de perigo. Então, nós ficamos. Eu fico, minha esposa fica, e um grupo de pessoas também. Aquelas pessoas que não têm nenhuma necessidade de ficar no kibbutz, elas vão para outro lugar, vão para o norte, ou vão para o centro do kibbutz. Apesar de que todas nossas casas estão construídas, não toda casa, cada casa tem um quarto que podia se chamar que é tipo bunker, com um teto que tem mais ou menos 50% de cimento de concreto armado no teto e paredes também muito grossas contra mísseis. De qualquer jeito, a ideia é que as pessoas que não têm para que ficar, não têm por que ficar. Então, vai e vão para outro lugar de Israel. Até tal ponto, gente, que cada kibbutz e cada moshav de nossa região tem, em outro lugar de Israel, no centro, no norte de Israel, um kibbutz que adota ele, que apadrinha ele. Então, nós sabemos que se tem algum problema, como tivemos há 2 meses atrás, menos 2 meses, nós vamos para tal e tal kibbutz e eles recebem a nós da melhor forma possível. Agora, esse 10% de inferno faz com que crianças, especialmente, tenham algum tipo de problemas, de dificuldades. Tem crianças, por exemplo, as menorzinhas, que já pararam de fazer xixi
voltam a fazer xixi. Tem crianças que começam a gaguejar, por exemplo. Sim, esses são todos as pessoas, a maioria somos pais e quem mais que menos conhece um pouco e sabe que problemas, situações traumáticas fazem com que as pessoas tenham uma determinada forma de se enfrentar a esse trauma. Então, temos crianças que têm esse tipo de problemas e também pessoas não crianças, também pessoas adultas, que quando chegam essas voltas com Gaza, tem essa forma de pensar, ok, está legal eu morar aqui, não está legal eu morar aqui, porque eu vou continuar morando aqui ao redor de Gaza se eu posso morar em outro lugar, fora da região. E quando tudo acaba, as pessoas voltam, gente, porque as pessoas gostam desse lugar, porque é um lugar bonito, e como eu falei, 90% do tempo é para isso. Outra coisa que eu queria dizer ao respeito. Há pouco tempo atrás, tivemos mais uma volta, assim, em hebraico, foi chamado o muro de defesa, em português, traduzido ao português, muro de defesa. E há 3, 4, 5 dias atrás, de Gaza começaram de novo a jogar balões. Os balões, gente, não é um problema que é de tipo estratégico para Israel. Israel não vai acabar porque os de Gaza jogam balões contra Israel. Sim, isso é claro. O problema é como as pessoas se sentem com que você trabalha e você cultiva, cria o que tem que fazer, o trigo, o que for, cai um balão desse tipo e queima tudo. E isso foi o que aconteceu há 5 dias atrás, quando nós pensávamos seriamente que essa última volta contra Gaza ia acalmar eles, ia acalmar ao Hamas especialmente. E não aconteceu. O novo governo de Israel, no começo, respondeu de uma forma diferente. Não deixou que eles joguem balões contra nós sem resposta. E a resposta foi muito dura, muito mais dura do que as respostas anteriores. Eu não sei se isso vai servir para que a situação melhore. Eu acho, minha opinião, é que até que a população de Gaza não sinta que tem alguma coisa a perder, eles vão continuar nessa mesma estratégia de cada tempo jogar mísseis contra Israel. E o que significa quando eles tiverem alguma coisa a perder? Isso significa que tem que desenvolver a faixa de Gaza. Tem que desenvolver, eles têm que ter trabalho, eles têm que ter uma melhor vida. O povo de Gaza, sim, porque o povo de Gaza é realmente muito coitado. As pessoas do Hamas, os grandes dirigentes do Hamas, eles moram muito bem, eles têm seus chalés e suas vilas na faixa do mar, na praia, e quem mais, quem menos, vai e volta principalmente para Qatar. Qatar é o grande amigo do Hamas. Mas o povo, se quase 1.700.000 pessoas sofrem muito o fato de que o Hamas é quem está lá no poder. Mas não é para nós dizer, e por que vocês não atiram, não jogam o Hamas no poder? Porque não é assim. O Hamas é uma organização terrorista, eles têm todas as armas que vocês possam imaginar, e a forma de governo deles é totalmente totalitário, totalmente. Sim? Tem muito medo de se opor ao Hamas. O povo de Gaza. E eu tenho contato com eles, porque apesar de que mora do outro lado, a gente se fala, a gente tem como
se falar e saber o que sente o povão, como diríamos no Brasil. E quando vai ter alguma possibilidade de solução, quando eles tenham o que alguma coisa a perder. Mas para isso o caminho é muito longe, porque o Hamas não aceita nenhum tipo de situação, de possibilidade que não seja que Israel aceite todas as condições que eles querem. Israel não tem nenhuma condição de aceitar todas as condições que eles querem. Por exemplo, eles querem, para começar a falar, que Israel libere 1.111, esse é o número, 1.111 prisioneiros do Hamas que estão nas cárceres israelenses. Israel não tem nenhuma possibilidade de liberar todo esse número, e ainda também um número menor do que isso. Mas, gente, depois vamos saber se tem perguntas que vamos a seguir conversando sobre. Moshe, obrigado. Eu te aconselho a tomar agora um chá, apesar do calor que deve estar por aí, mas a garganta se acalma. Não é a nossa cerveja de Varsóvia, mas tudo bem. Oh. Vamos passar agora para o Michael, mas descansa um pouco a garganta. Oi, pessoal. Boa tarde lá no Brasil. Meu nome é Michael, o Celso já me apresentou. Eu tenho 49 anos, moro no Brasil, moro aqui em Israel. Sou o único que tem direito de falar com sotaque de gringo e com português errado. Eu sou nascido aqui em Israel, meus pais são de Brasil, a minha mãe é gaúcha de Erechim, meu pai é de São Paulo e a minha esposa é também gaúcha de Erechim. E estou vendo que tem aqui pessoal de Erechim também, então estou feliz de ver vocês. Eu sou Saba, sou nascido aqui, como eu falei, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência no último ano e pouquinho. Como me apresentaram, eu sou reservista do Exército, eu sou parte do comando da retaguarda. Quem não conhece, então, o Exército Israelense é dividido em 4 comandos regionais, Sul, Centro e Norte. E em 92, depois que tinha ataques de Iraque sobre Israel, decidiram montar um comando que o objetivo dele é tratar de todo o ambiente civil. É tipo o comando civil, a guarda civil que eu acho que tem lá no Brasil. A maior parte dos soldados em nosso comando são reservistas. E o que é reservista? Eu sou advogado no meu dia a dia, mas eu tenho outro papel na vida, eu tenho outro ciclo de vida que é a vida do Exército. E o ano passado, em março, eu voltei da norte da Macedônia. Eu estava planejado de participar na marcha de vida numa cidade chamada Bitola. Claro que foi cancelado pela corona, mas eu fui o único que marchou lá. Então, também na parte da marcha de vida, eu tenho outro contato, Celso. Cheguei, entrei em 14 dias de quarentena e saí dessa quarentena depois de 14 dias já vestindo fardas, chamado para Miluim, para a reserva. Nosso papel no começo foi de achar umas soluções para como ajudar os hospitais a não ter uma crise, que a gente não sabia quantos doentes vão chegar para os hospitais. Os números pareciam enormes e os hospitais aqui em Israel não iam conseguir aguentar toda essa quantidade. E a ideia foi de montar hotéis que vão receber doentes em estado leve e hospedar eles lá, tipo montar um novo hospital só para doentes leves. Depois de um tempo, quando a gente viu que os números não são tão grandes nos hospitais, bem rápido a gente mudou todo o nosso sistema e entendeu que a ideia de prevenir quanto mais, o Celso me escreveu a palavra, como é que é, Celso, me ajuda aí, só um minutinho, de interromper a cadeia de transmissão. Isso, obrigado. E daí a gente montou 2 tipos de hotéis. Um hotel era hotel que a ideia dele era de receber pessoas que são contaminadas, que receberam a corona,
mas ainda não tem nenhum problema médico. Mas tirar eles da comunidade, colocar eles num isolamento controlado por nós. A maior parte deles é de pessoas de níveis mais baixos da população, e colocar eles nesse hotel para, no começo, até eles chegarem em 2 exames negativos, e daí a gente sabe que eles saindo da comunidade e eles não vão contaminar outros. Outro tipo de hotéis é para pessoas que chegaram do exterior. O governo do exterior decidiu que qualquer pessoa que entra para o território israelense tem que ficar isolado em hotel. No máximo, a gente chegou numa rede enorme, a gente era quase únicos hotéis que funcionaram aqui no país, de advogado que trata de outras coisas e de coronel no exército que trata de outros, que a gente se prepara para outras coisas. Eu me achei de dono de rede de hotéis, com 28 hotéis de norte ao sul. E um pouquinho sobre essa experiência, que também parece muito fácil pegar pessoas, colocar nos hotéis. Eu comecei a falar que eu sou reservista e o Exército logo foi chamado para ajudar o Ministério da Saúde. Quem não conhece aqui, o Exército é a única organização aqui em Israel, acho que no mundo, que tem a capacidade de trazer insumos de hoje para amanhã e de trazer todo o poder dele. Eu vou dar alguns exemplos. Um dos exemplos é usar toda a tecnologia do Exército que ajuda no dia a dia a achar inteligência sobre o inimigo e criar algoritmos no computador que podem tentar e prever aonde a gente vai ter problemas de corona, pegar os dados de hoje e tentar saber o que vai acontecer daqui uns 2, 3 dias. E por isso aí saber melhorar nossa divisão de insumos em cada parte do país, montar um esquema que trabalha direto com o Ministério de Saúde e com o que a gente chama aqui de Kupot Holim, que é o seguro, tipo o INSS de vocês lá no Brasil, tipo o seguro de saúde, e montar um esquema junto no mesmo sistema de computador, desde o minuto que a pessoa recebe o resultado do exame de corona, ele sabe que ele é positivo, até a hora que ele chega no nosso hotel e sai desse hotel, e fazer também para ele um tipo de uma entrevista para ver que tipo de população é e quais são as necessidades, de combinar com ambulância, táxi ou ônibus, trazer ele para o hotel. E para ter uma ideia, a gente, na nossa rede de hotéis passaram mais de 120 mil pessoas desde o começo até hoje. Quase 1,5 milhão de noites de hotel, noites que pessoas dormiram lá, e no máximo a gente tinha 12 mil pessoas por dia, quer dizer, mais de 2 ou 3 mil pessoas que a gente tinha que passar de um lugar para outro nessa operação. Mas isso ainda é a parte fácil. A parte difícil é tratar de israelenses. Quem conhece a sociedade israelense sabe que a gente tem uma variedade enorme. Só para um pouco para contar, quem conhece o mundo de comida kasher, acha que tem kasher ou não kasher. Isso é a vida fácil no Brasil. Aqui em Israel a gente tem 27, a gente contou e com certeza não achou todos, 27 diferentes órgãos que dão o carimbo de kasher. E quem conhece o mundo judeu, tem o judeu que come essa kashrut e tem esse que não come essa kashrut. E tu tem que achar solução para todos que chegam no hotéis de você, nos nossos hotéis. Isso sem botar do lado veganos, vegetarianos, pessoas com problemas de celíacos e tudo mais. Agora imagina alguém que é vegetariano e come kasher só daquele rabinato. Complica a vida. Para complicar mais, um mês depois que a gente começou essa operação, chegou Pesach. E na Páscoa, os problemas são maiores. Então, é uma operação super complicada, tratando de tantas pessoas que também que já estão num estado mental um pouco frágil por causa da doença, algumas que se sentem pior por causa do Covid, e tratar de tudo isso aí, nesse mesmo tempo, foi uma época super intensiva e difícil.
Agora, fora isso, da minha experiência pessoal, também tem que entender o que é ser reservista. Eu sou advogado no meu dia a dia, tenho meu escritório, tenho meus fregueses, meus clientes, tenho família também, tenho 3 filhos e uma esposa com suas exigências. Ela está aqui me escutando, então ela precisa ouvir isso aí também. E daí, de um dia para outro, tu sai de casa, tu larga tudo e tu tem que sair para vestir fardas, mudar tua cabeça completamente. E eu fiquei mais de 1 ano nesse serviço. Isso aí, eu imagino que tem aqui pessoas que são profissionais liberais. Imagina o que é largar teu negócio para mais de 1 ano e conseguir dar serviços para os teus clientes, acordar bem mais cedo e dormir bem mais tarde também fazer tudo isso aí, dar atenção para sua família. Uma época super intensiva que terminei ela praticamente só na terça-feira passada. Então, isso é um pouco da minha experiência. Depois desse ano todo, a gente chegou aqui e fez outras operações também que é interessante contar para vocês. No começo do Covid aqui em Israel, tinha quarentena bem dura, não podiam sair mais de 100 metros de casa e tinha muita população que não tinha como receber suprimentos de comida, medicamentos e tal para suas casas. Tinha bastante asilo de velhos também, que tinha problemas que faltava equipamento e tal, e o Exército também entrou nessa operação e distribuiu comida, por exemplo, em vilas árabes, em bairros árabes na parte oriental de Jerusalém, como na parte bem ortodoxa em toda a parte do país. Era para mim uma experiência super legal de ver que no final das contas o Covid nos ensinou que todo mundo é igual, um vírus pequeno que pode mostrar que tu pode ser rico, pode ser pobre, pode ser judeu, muçulmano, cristão e qualquer outra coisa, o Covid pode te atacar. E esse contato entre populações que em geral aqui em Israel não tem essa oportunidade de se encontrar, para mim deixou bastante otimismo. Então foi uma experiência bem interessante para mim, bem intensiva, e estou contente que eu terminei, estou contente que terminamos desse jeito. Eu terminei meu serviço militar bem no dia que tiraram todas limitações aqui no país. Já não precisa mais usar máscaras, pode ir em cinema, teatro, futebol e tudo mais. Então é isso aí. E obrigado pela atenção e pelo convite, Celso. Obrigado você, Mihaly. Eu tenho certeza que todos aqui estão encantados com teu relato. Enfim, a gente, antes de ouvir as perguntas, já estamos mandando um kol hakavod grande de todos nós para você. Bom, Kaki. Bom, gente, obrigada pelas falas de vocês. Então, como eu falei no começo, agora a gente vai permitir que vocês possam falar ao vivo para quem se sentir confortável. O SAC vai liberar o microfone de todo mundo, mas a gente pede que vocês mantenham ele mutado para não ter ruídos que atrapalhem a conversa. E quando quiserem falar, podem ligar o microfone e falar ou continuar mandando as perguntas pelo chat, tá bom? Enquanto isso vai acontecendo, eu vou fazer umas primeiras perguntas que já apareceram aqui. Tem aqui uma pergunta para a Nathalie, que é o seguinte: Nathalie, como você vê a aliada das pessoas maiores, acho maiores, mais velhas, né? O centro de absorção também funciona? O que você pensa sobre isso? E junto, que eu acho que conversa com essa pergunta, a pergunta da Denise, que é assim: como você sentiu a dificuldade com a língua, amizades, mercado de trabalho, alguma preferência aos nascidos em Israel nas seleções de emprego? E, finalmente, para você recomendar alguns grupos de brasileiros no Face. Ok, obrigada, Kaki. Bom, vamos lá. Eu acredito, aliar de pessoas mais velhas, né?
existem centros de absorção, e isso é algo que você tem que falar com a agência judaica, que é o órgão que cuida das aliot, né, das pessoas que querem vir morar em Israel. A agência judaica é o órgão que vai conseguir te direcionar da melhor maneira, né? Então, existem centros de absorção que são para jovens. Então, o centro que eu fiquei específico é da Universidade de Tel Aviv. Então, a idade máxima é 30 anos. Eu já cheguei extrapolando, eu já cheguei com 30 anos, então já estava no limite. Mas existem centros de absorção que recebem famílias. Por exemplo, tem um, se não me engano, no norte, em Nahariya, tem, se não me engano, também em Ashdod. Eu não tenho certeza das cidades específicas. Isso, quem vai poder indicar melhor é a agência judaica. Mas uma coisa que é importante também é você dizer as suas necessidades. Porque, assim, com Aliá você tem um sal clitar, é uma cesta de absorção, que eles chamam. Então, isso varia, se você vem sozinho, se você vem com família. Cada mercado clitar, você recebe um valor, mas você tem que pagar também. Você tem o custo da vida, que é um pouco subsidiado, mas é importante que as pessoas venham com um certo planejamento. Então, aliar de pessoas mais velhas, eu acho que é importante você já vir pesquisando coisas. Realmente, esses grupos de Facebook ajudam muito, porque você pode ver coisas da realidade das pessoas aqui. Com relação a emprego, também, que alguém perguntou aqui. Com relação a emprego, existem outras maneiras, por exemplo, emprego aqui, ele funciona muito, é uma maneira bem diferente até do Brasil. É muito por indicação. Então, tem empresas que dão um incentivo para os funcionários indicarem pessoas que eles conhecem para trabalharem na empresa. Então, assim, para você conseguir entrar no mercado de trabalho da melhor maneira, eu recomendo networking. Então, assim, existe o LinkedIn, que é uma rede como que é o nome disso? Uma rede social focada em empregos. Então, que eu acho que é uma boa ideia, se você tem uma área de especialização, você focar em entrar no LinkedIn e procurar as empresas que você mais se adequa e que vão te ajudar a entrar dentro do mercado de trabalho que você está, né, que você busca, e a procurar pessoas que trabalham nessas empresas, porque essas pessoas podem te fazer a ponte para conseguir uma entrevista de emprego e etc. Fora isso, tem os grupos também de Facebook. Tem um grupo que é o Kadima Brasil, que é um grupo que ele é muito legal para justamente contatos para empregos. A Carol, inclusive, que administra o grupo, acho que ela estava aqui olhando, estava aqui assistindo a gente. E fora esse, existem diversos grupos. Com relação à língua, vamos lá, o hebraico é a língua oficial do país. Existem diversos empregos que é importante você falar hebraico para conseguir estar dentro do mercado. Mas tem muitos outros empregos que você pode com inglês ou com o próprio português, né? E eu acho que, assim, é outra coisa que é importante dizer, e eu falei isso no começo. Eu cheguei aqui em Israel, eu trabalhei em restaurante como garçonete, e depois também eu trabalhei como babysitter de criança, porque eu estudava toda manhã, eu estudava das 7 à 1 da tarde. Então, depois, o tempo que eu tinha é um tempo que eu não conseguiria trabalhar dentro da minha carreira, dentro do mercado de trabalho aqui em Israel. E fora isso, para mim, eu estava focando na língua, que era, para mim, algo muito importante. Então, o que eu recomendo é, assim, não se sentir constrangido, não existe essa, é subemprego, mas é aquilo que vai te trazer, assim, vai te preparar para um futuro aqui dentro, né? E outra, você não deve satisfação para ninguém, isso é algo que é importante dizer. No Brasil, a gente está muito acostumado a ter vergonha, né? A ter essas coisas de, mas o que vão falar de mim aqui em Israel? E isso eu acho muito legal também. É assim, eu tô pagando para ter a minha vida, né? Eu preciso me sustentar e assim, não tem nada de ruim nisso. Então, você vê muitos Olim Hadashim, gente que vem de vários países, inclusive do Brasil, que trabalham em redes de supermercado, em farmácias, né, como estoquistas,
E esse é um momento que a pessoa aprende o hebraico e aprende a se virar no país, aprende a ter absorção para conseguir seguir em frente na vida aqui. Então, isso com relação à língua, a amizades e mercado de trabalho, eu acredito. Preferência a nascidos em Israel nas seleções de emprego. Eu acho que depende muito. Eu acho que, assim, você vir para qualquer país, você ir morar em qualquer país, sendo imigrante, né? Querendo, né? O Ole Hadash é um imigrante aqui em Israel. Você tem todos os desafios de ter que se reafirmar, de ter que mostrar quem é você, aonde você estiver. No Brasil, você teve toda a sua trajetória de vida. Você começou e teve a sua trajetória de vida, e as pessoas, em geral, acabam te conhecendo, conhecem a universidade que você estudou, conhecem o lugar onde você estudou. Aqui em Israel, eu falava o nome do banco que eu trabalhei no Itaú. Isso eu posso falar aqui. Trabalhei no Itaú por muitos anos. Itaú em Israel não existe. As pessoas não conhecem. Então, assim, é uma questão de você saber se posicionar e saber se encontrar e ir guiando a sua carreira aqui dentro do mercado de trabalho. Eu fico à disposição também, se alguém tiver dúvidas no Facebook, etc., podem mandar mensagem. Grupos de brasileiros no Facebook tem vários. Eu vou dar uma procurada aqui, eu escrevo no chat para vocês, aí acho que fica mais fácil também para vocês já acrescentarem também. Obrigada, Nathalie. A Mônica Gutmann tem uma pergunta que ela vai fazer ao vivo. Só ligar o microfone, Mônica. Saque, dá para liberar o microfone? Acho que está sem som. Bom, agora. Ligou. Bom, primeiro, muito bom ouvir vocês, Mihael e Moshe, saudades. E, assim, a pergunta que eu queria fazer é se vocês veem alguma conexão entre o invisível do vírus com o invisível do conflito no Oriente Médio. Como está você? Bom, tudo bem, Michel? Ok. Olha, sua pergunta é super interessante. Porque, na verdade, nunca havia pensado nesse tipo de pergunta, mas é muito interessante. Obviamente, o vírus é invisível aos olhos, mas o que é invisível do conflito? Eu não vejo nenhuma coisa em comum, porque o conflito não tem coisas, não tem subtextos ao conflito. O conflito é um conflito, na minha opinião, muito claro, de dois movimentos de liberação nacional brigando por um mesmo pedaço de terra. E se, além disso, nós agregamos o nível religioso do conflito, ou seja, o que significa para os muçulmanos religiosos o fato de que toda a terra de Israel é Waqf. Waqf em árabe significa santificado, significa que não é o homem que tem que decidir sobre ela, sino Allah, ou seja, Deus. Então, nós estamos em um conflito que, no meu ponto de vista, está tudo claro, está tudo sobre a mesa, só que as soluções para esse conflito, nem eles, nem nós estamos, nesse momento de nossa vida, a fim de solucionar. Talvez seja uma opinião um pouco pessimista, mas é a opinião que eu tenho. In our time life, eu não vejo possibilidade de solução do conflito, eu vejo possibilidade de gerenciar o conflito, se essa é a palavra em português.
de manejar o conflito. É isso. Obrigado. Obrigada. Bom, eu posso responder também para a Mônica? Então, primeiro que é bom para tiver aí. Eu acho que esses dois inimigos é a prova que Israel é o melhor lugar no mundo hoje para morar. Eu acho que esses dois inimigos mostram que a gente tem um país que cuida dos seus cidadãos. Tem muitos problemas aqui, não é fácil a vida. Eu acho que a Nathalie, o Moshe, cada um com suas dificuldades, eu com minhas dificuldades. Não é fácil morar aqui, mas esses dois inimigos são a prova que temos o melhor país do mundo para morar hoje em dia. Um país que cuida dos seus cidadãos, isso é o Iron Dome, ou as vacinas, que se importa com seus cidadãos e faz de tudo para fazer a vida deles do bom e do melhor. Então, acho que tem a ver em comum esses dois inimigos aí. Bom, a gente tem, se alguém quiser falar, gente, talvez no Reactions pode levantar a mão e a gente chama para que a gente está precisando administrar aqui as perguntas. Eu vou fazer a pergunta do Cícero. É correta a informação que o nível de desemprego hoje é alto em Israel? Uma pessoa conhecida fez aliá com mais de 50 anos e enfrentou tantas dificuldades para conseguir trabalhar, se sustentar, que acabou se vendo obrigada a retornar ao Brasil. Como você vê? A verdade é que eu acho que é uma... Como você vê isso, acho que é uma pergunta para todo mundo. Quem gostaria de responder? Eu posso responder, mas acho que o Mihael está mais tempo e o Moshe aqui em Israel do que eu e que vão poder, talvez, dar uma visão diferente. A visão que eu tenho é que, assim, emprego existe, com 50, eu vou dizer, com 30 anos já foi para mim muito difícil, tendo uma carreira e etc., é muito difícil você achar que você vai para um subemprego e etc., mas não tem problema nenhum nisso. E tem muita gente que, por orgulho, acaba não querendo aceitar esse tipo de emprego, mesmo que por um começo. Então, essa é uma questão. Israel tem muito emprego, na minha opinião, mas é realmente difícil. O mercado de trabalho, acho que no mundo inteiro, é uma questão de você correr atrás muito e é difícil. Não, eu vou ser muito honesta. Não é fácil achar emprego. Para mim não foi fácil e ainda não é fácil. Ainda não estou no lugar que eu gostaria de estar, nem parecido no que eu tinha antes no Brasil. Mas vem das escolhas de aceitação, né? Vem da parte de aceitação, acho que de cada um também. Mas acho que o Mihael e o Moshe vão poder dar uma visão diferente um pouquinho. Eu não conheço bem o mercado do trabalho no Brasil, mas aqui, por exemplo, depende muito da profissão que tu vem. Por exemplo, a Nathalie contou antes que ela está trabalhando hoje na alta tecnologia. Se tu vem do Brasil hoje com formação de engenheiro, de programação, qualquer coisa de eletricidade, computação, etc., tu vai achar logo um emprego. Hoje de manhã eu encontrei um cara, fez aliá da França, 4 meses atrás e já está trabalhando com um ótimo emprego, que ele está trabalhando na área de cyber. Então, se vem alguém dessa formação, logo ele vai achar emprego. Se ele vem com formação de medicina, vai ser um pouco mais complicado reconhecer o título e tal, mas não falta emprego para médicos aí. Depende da profissão. Se vai vir um sapateiro com 50 anos, vai ser um pouco mais complicado, sim. Eu queria dizer que na época da pandemia, tinha em Israel mais de 25% de desemprego. Hoje em dia, depois de que quase tudo voltou a trabalhar, quase tudo, porque ainda todo o que tem a ver com turismo está praticamente parado, tudo que tem a ver com turismo. Estamos em um 10% de desemprego, quando que o desemprego pré-pandemia, antes da pandemia, era de menos de um 3%. As pessoas, agora temos outro assunto. Todas as pessoas que deixaram de trabalhar
por causa da pandemia, receberam o que chama-se em Israel de halat, que é um tipo de seguro de desemprego, mais ou menos 80% do salário que ele recebia. E isso é pago pelo governo. E caduca, 1 de julho caduca. Então, o que tinha é que, por exemplo, abriram de novo todos os restaurantes, mas um monte de pessoas, especialmente jovens, diziam, eu não quero voltar a trabalhar, porque sem trabalhar estou recebendo 80% do trabalho, do salário. Então, tinha problema aos donos de restaurantes e de outros lugares de trabalho de conseguir trabalhadores, de conseguir empregados, porque, sabe, mais legal ficar em casa, não trabalhar, de qualquer jeito o governo me paga 80%. Isso acaba agora 1º de julho. Então, todo mundo vai ter que voltar a trabalhar, menos as pessoas que antes da pandemia trabalhavam em turismo, porque, como eu falei, ainda o ramo de turismo está totalmente, ou quase totalmente parado. Bom, alguém gostaria de fazer uma pergunta ao vivo? Sim, eu gostaria, por favor, Karina. Sim, bora. Então, meu nome, como vocês estão vendo, é Dvora, e eu tenho muito orgulho de ser tia do Michael. Eu sinto muitas saudades dele. Nós já estamos há 1 ano e meio sem se ver ou mais, agora eu já não sei quanto mais, mas enfim. Eu me orgulho muito também do trabalho que tu fez, Michael. Eu acho que é muito importante para todos nós no mundo ver essa experiência de Israel. Eu acho que isso é muito gratificante para nós, judeus da diáspora, ver o quanto Israel foi vitorioso e é vitorioso, tanto em relação à sua conquista ao vírus, quanto em relação ao conflito. Eu prefiro não falar do conflito agora, já que ele dura muitos anos, e eu certamente, nesse momento, tenho sofrido mais com o vírus, porque eu moro no Brasil, e nesse sábado passado a gente completou 500 mil mortos aqui. Então, realmente, é muito sofrido para nós. Eu, especialmente, que estou no fronte também, há 1 ano e 4, 5 meses já perdi a conta também, porque os dias e as noites são muito iguais. Então, realmente, a gente fica desconcertado com toda essa situação que o mundo vive hoje nessa pandemia. Mas como Israel é vitorioso, eu queria te perguntar também, Michael, eu acho que agora vocês vivem uma nova fase, que é a fase do retomar as atividades, do voltar ao viver normalmente. E, por outro lado, ainda tem novas ameaças de vírus, né? As variantes, tanto da Índia quanto da Indonésia, a cada mês parece que nós vamos ter uma nova variante. Então, assim, eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que está sendo a organização hoje em Israel, como está sendo visto o voltar ao normal e, ao mesmo tempo, se precaver para não se voltar para trás, quer dizer, assim, para não perder o que já se conquistou. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso para nós. E um beijo grande. Um beijo, titia. Te amo. Então, por exemplo, nesses últimos 2, 3 dias, o assunto de Covid voltou de novo aqui na imprensa, que tínhamos novos casos que descobriram que tem suspeito que estão com esse mutante da Índia. Praticamente a vida voltou ao normal. Já não precisa usar máscaras, pode andar a qualquer lugar e tal. Mas ainda, entrada para Israel, por exemplo, hoje em dia é proibida para quem não tem passaporte israelenses e não tem um visto especial. Qualquer pessoa, por exemplo, israelenses, infelizmente, não podem ir para alguns países, entre eles o Brasil. E quem chega desses países tem que entrar em quarentena em casa, apesar de ele ser vacinado. Ainda continua com o exame de PCR para cada um que entra no aeroporto. Ainda continua com alguns postos de fazer PCR, em todo o país. E, por exemplo, umas 2 escolas aqui, 2 cidades diferentes em Israel,
que descobriram um aluno doente, então mandaram toda a escola para entrar em quarentena e nessas cidades eles obrigaram os alunos a voltar a usar máscaras. Fora isso, a gente começou, acho que quase 3 semanas atrás, vacinar a população de 12 a 16 anos. Até agora não foi assim muito recomendado, não fizeram muita campanha para vacinar. E hoje em dia estão pensando de novo e estão pensando de ter uma recomendação do Ministério da Saúde por causa dessas variantes para vacinar os adolescentes de 12 a 16 anos. Isso são mais ou menos as coisas, mas fora isso já não tem nenhuma limitação aí. Obrigada, Mihail. Alguém mais quer fazer alguma Eu queria rapidamente perguntar para o Moshe. Moshe, você é um educador, né? E um exemplar educador. Nos conhecemos há mais de 30 anos. E eu queria te perguntar como foi, por exemplo, na rotina, não só do corona, mas da operação que aconteceu nos últimos meses. Como foi lidar com essa questão em educação, tanto na escola, e você lidar como professor com os alunos? Foi uma experiência completamente nova. Ninguém, ou muita pouca gente, conhecia esse monstro que chama-se de Zoom. Quem conhecia o Zoom? Quem havia alguma vez trabalhado com Zoom? Quem havia alguma vez procurado o Zoom nas aplicações? Ninguém. Ou muita pouca gente. E, de repente, o Zoom se transformou no melhor amigo do professor e o pior amigo do aluno. Porque aluno, como você sabe, o que ele tem que fazer é procurar não estudar e o professor o que tem que fazer é procurar ensinar. Mas essa é mais ou menos o que acontece. Então, sim, todos tivemos que aprender a lidar com esse novo sistema, com essa nova média, e que, na verdade, que pessoalmente ensinou a pandemia que o contato pessoal entre aluno e professor continua sendo muito, mas muito importante, tremendamente importante, por mais que a gente tenha a melhor tecnologia do mundo, nenhuma tecnologia vai poder trocar o contato entre professor e aluno, o conhecimento que o professor possa ter do aluno, de coisas que às vezes nem os pais sabem, porque os alunos preferem falar com uma pessoa, como um professor, com uma professora, que sabe que o aluno sabe que ele está com o aluno, e não tem que não para falar para os pais, não tem que falar com os pais, o aluno. Depois o professor decide se os pais têm que saber ou não. Na minha opinião, sim, claro que os pais têm que saber, porque o filho é dos pais. Mas, de qualquer jeito, o contato pessoal, o contato direto é a melhor forma de ensino, ou a parte tecnológica só pode ser uma ajuda a mais, uma ajuda em determinados momentos, e por tempo curto, não por tempo tão longo como foi, tão comprido como foi, às vezes, os 3 meses e meio que tivemos que ensinar só através do Zoom, quando você via quadrinhos fechados, quadrinhos apagados, porque as pessoas, os alunos, entravam, mas não ligavam a câmera, cada um com sua explicação. Complicado os adolescentes estar em frente à câmera e que está totalmente à vista de todo mundo. Então, nisso foi difícil. Alguns professores falam que foi um ano totalmente perdido. Eu não acho que foi um ano totalmente perdido. Eu acho que, de qualquer jeito a gente, os alunos aprenderam, e no final do ano
eles se apresentaram nas Bagruyot, ou seja, aos exames finais. Claro que foram menos exames finais, só 5, não a quantidade enorme de exames que tem os alunos, ou que tinham os alunos antes da pandemia. E quem sabe, essa é uma das coisas boas que aprendimos da pandemia, que não precisa tantos exames finais. No ensino médio dá para suficiente com 4, 5 exames finais de matemática, de língua, de hebraico e de alguma matéria de humanística, não de todas as matérias humanísticas. O resto dos exames podem ser exames internos da escola e não os exames externos que tanta confusão às vezes traz para os alunos. Foi um ano difícil, um ano super desafiante para todo mundo, e agora o ano não terminou, as sequelas desse ano não terminaram porque a gente voltou à escola. As sequelas desse ano ainda vão continuar, e o ano que vem a gente ainda vai ter que lidar com coisas que aconteceram nesse ano, no que tem a ver com as personalidades dos adolescentes. Bom, eu sei que nós poderíamos continuar com essa sala de visitas nessa conexão, digamos, virtual, que nos une, apesar dos 15, 16 mil quilômetros, mas, em primeiro lugar, já é tarde em Israel, né? Nathalie, Michael e Moshe têm que dormir logo, porque vão trabalhar amanhã de manhã, né? E eu Nathalie queria falar alguma coisinha? Sim, rápida. Uma coisinha rápida. Duas coisas. Na verdade, eu vi que tem uma pergunta aqui que perguntaram, eu vindo do Brasil, como que eu me senti com relação ao conflito e se tem alguma percepção que continua. Na verdade, assim, o momento do conflito foi um momento difícil, realmente foi a primeira vez, desde que eu vim morar aqui em Israel, que eu tive que realmente sair correndo. Eu moro em Tel Aviv, que é o centro do país, que não está acostumado, né, a sofrer com as sirenes e os foguetes, realmente... Minha mulher sentada não vai poder ver. A mulher sentada exemplo, aqui na janela dela. Acho que a Berta, acho que você está com... É a Rony. Então, voltando, desculpa. Com relação, aqui no meu prédio, por exemplo, eu não tenho aqui dentro da minha casa um quarto seguro. A gente tem aqui no prédio, no térreo do prédio. Então, porque eu moro em Tel Aviv, e Tel Aviv tem muito prédio antigo e etc., não está preparado para isso. Então, tocando a sirene, tinha que levantar no meio da noite, sair correndo e descer as escadas, pelo menos até onde você aguenta descer no minuto que você tem. Então, assim, é uma sensação de insegurança, mas, por outro lado, aqui, graças a Deus, todas as vezes eu ouvi 2 booms. O primeiro boom é o boom é o boom, sei lá, é o boom da bomba do foguete sendo pego pelo Iron Dome, que é o domo de ferro, que é o que protege a gente aqui. Então, por um lado, você tem isso, por outro lado, você tem a segurança que, graças a Deus, a gente conseguia, no máximo possível, ter. Esse é o primeiro ponto. O segundo você vê a colaboração das pessoas. O meu bairro inteiro começou a colocar os prédios que têm bunkers, para as pessoas que estiverem no meio do caminho, às vezes, indo e voltando do trabalho, conseguirem entrar no primeiro prédio que tem, porque quando tem a sirene, você está, por exemplo, dentro do ônibus, você tem que descer do ônibus para conseguir entrar no primeiro prédio que tem o primeiro bunker, o primeiro lugar que você consegue se abrigar. E você vê a colaboração das pessoas, uma pessoa ajudando a outra para conseguir estar seguro. Então, graças a Deus, essa é a percepção que eu tenho. Assim, eu acho que eu sozinha entrei muito mais em pânico, mas eu tenho um marido israelense que me ajudava a tranquilizar em todos os momentos, porque realmente ele vem, a família dele também vem de Ashkelon, e boa parte também dos kibbutzim, que são perto de Gaza, então eles estão acostumados com isso. Então, infelizmente, né? Então, ele me ajudava a conseguir ter essa tranquilidade. E é uma coisa que, graças a Deus, passou e a vida volta ao normal. Inclusive, durante esse tempo, eu estava trabalhando todos os dias. Então, que isso é uma coisa que é importante ressaltar. A vida, ela continua.
Então, isso é uma coisa. Com relação ao trabalho, isso é uma mensagem que eu acho que é importante todo mundo ter em mente. Eu recomendo todo mundo vir para Israel. Eu amo onde eu estou. As dificuldades existem. Assim, o acima dos 50 anos, o abaixo dos 50 anos, trabalha em qualquer lugar. Você sendo imigrante é difícil. É difícil. Não é a tua terra, não é o teu lugar, não é o lugar que você nasceu. Tem vários dias que meu marido olha para mim e fala assim: você tem que ser mais israelense, aprende a ser mais israelense, porque as pessoas são grossas comigo na rua, eu fico chateada, eu fico brava, né? Tipo, porque o povo tem essa cultura de ser mais grosso, de ser, né? Tem a cultura do tachles, que é tudo direto no ponto, né? Não tá nem aí se vai te ferir, se não vai te ferir. A gente não tá acostumado com isso como brasileiro. O brasileiro é carinhoso, né? É quente, e às vezes as pessoas são um pouco menos, né, carinhosas. Então, isso são coisas que a gente tem que aprender a levar em consideração quando você está mudando de país. Isso eu acho que para todos os países. E com relação ao emprego, é saber, ok, estou mudando de país, estou saindo daquela estabilidade, daquele lugar que eu tinha, indo para o novo. Então, você tem que estar disposto a assumir e a se reinventar. Eu acho que todo mundo se reinventa em algum momento. Eu fiquei sem emprego no Corona, muita gente, né, muitas empresas acabaram mandando pessoas embora e etc. Eu, na verdade, pedi demissão, eu não sabia que ia ter o Corona, né, pedi a demissão alguns meses antes e surgiu o Corona. E aí não tinha como achar emprego fácil, estava tudo fechado, as pessoas não estavam contratando. E eu abri uma empresinha de pão de queijo, que, na verdade, eu comecei a fazer pão de queijo em casa para vender, para ver se conseguia, tipo, que as pessoas comprassem. Graças a Deus, grupos de Facebook ajudaram muito, e aí as pessoas começaram a comprar e eu consegui me virar e sobreviver dessa maneira até conseguir o emprego que eu estou hoje em dia, que eu consegui, graças a Deus, durante o Corona mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente se reinventa. Não tenham medo de repente, mudar de país ou sair, às vezes, de uma realidade que não está boa. Às vezes, você não está bem no Brasil, mas você vem para um outro país pensando só no melhor, na melhora de vida, e às vezes é difícil você achar um apartamento, é difícil você trabalhar, é difícil a cultura, tem várias coisas que são difíceis, mas a gente se reinventa. O ser humano tem essa questão maravilhosa de conseguir se reinventar, e eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para todo mundo. Obrigado, Nath, você é sempre querida. Enfim, estamos chegando ao final dessa nossa sala de visitas com um pouquinho de Israel, de uma forma diferente. 3 experiências, 3 riquíssimas experiências. Eu acho que é sempre melhor ouvir diretamente, como disse o Moshe, né? O povão, né? Um pouco da fala de cada um, das experiências do cotidiano, do dia a dia, dos desafios. E eu queria mesmo, em nome da diretoria do Fundo Comunitário, e em meu nome, em nome da Caqui, que é da equipe da Marcha da Vida do Fundo Comunitário, nós também tivemos que nos reinventarmos, né, Nath? Já é o 2º ano que não tem Marcha da Vida, nem dos jovens e nem dos adultos, mas a gente queria agradecer mesmo de coração, tanto você, Nath, você, Michael e Moshe, vocês 3 nos presentearam com uma linda tarde, noite aí, com essa rica experiência de vocês. A gente queria agradecer a todo o público que esteve presente. Nós tivemos um ótimo público hoje, tivemos gente de Porto Alegre, São Paulo, Erechim, enfim, várias pessoas, uma participação muito rica. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Aguardem nossa programação para o 2º semestre e, se Deus quiser, teremos a versão física, novamente presencial, da Marcha da Vida em 2022, quando a gente poderá ter Moshe novamente, Michael, com certeza, inclusive, provavelmente falando com jovens diretamente, Nath sempre visitando a gente, enfim, shalom para todos e que se cuidem aqui no Brasil, e vocês também aí em Israel, enfim, que seja um retorno abençoado e que vocês já realmente tenham se livrado de doenças e de outras mazelas, de conflitos, de guerras, e que possam realmente viver em paz e saúde para todos.
Shalom para todos. Um grande abraço. Obrigado, Moshe. Um abraço na Lisa, Michael, na Gladys, Nath no Dudi, enfim, Leitraot. Leitraot. Beijão. Parabéns. Beijo, Shavua Tov. Shavua Tov. Obrigado a todos.